Então, meus amores, vou dar continuidade aqui na aula. Aquele vídeo deu um pouquinho de probleminha no final, então aí nós vamos continuar aqui, tá bom? Então, nós vamos estudar aqui o módulo 4, figuras geométricas planas. Nós já começamos lá, mas eu vou dar um apanhadinho geral. Ó, nós vamos estudar nesse capítulo os polígonos, né? Então, suas experiências, nós já conhecemos os polígonos, né? Já até falei os nomes lá no outro vídeo, né? Aqui, nesse geoplano, nós vamos fazer um desenho bem bonito com os polígonos, né? Vocês vão fazer quadrado, retângulo, losango, não deixar nenhum espaço em branco, pintar bem bonito, bem colorido, né? Caprichar aí nesse desenho, tá bom? Com os polígonos, né? Então vai ficar um mosaico aí com os polígonos, vai ficar bem legal. Depois nós vamos para a página 114, né? Então, exploração e descoberta. Uma figura geométrica é formada por um conjunto de pontos. Quando todos os pontos dessa figura estão situados no mesmo plano, ela é chamada de figura geométrica plana. A figura geométrica que não apresenta todos os pontos no mesmo plano é chamada de figura geométrica não plana. Figuras geométricas que tenham comprimentos e não tenham largura são chamadas de linhas. Existem infinitos tipos de linhas que podem ser curvas ou retas. Então aqui, ó, curvas e retas. Essas daqui, ó, essas curvas são chamadas de curvas planas abertas simples. São abertas, estão no plano e são simples. Essas daqui são chamadas de curvas, né? Planas, porque tá no plano, são abertas porque não tá fechada aqui, ó. E não simples, por quê? Porque se cruza em um ponto, tá bom? Aqui, ó. Essas daqui são chamadas de curvas planas, porque tá no plano. São fechadas, porque elas não estão abertas, né? E são simples, porque não se cruzam. Aquelas já são curvas planas, fechadas, só que não simples. Por quê? Porque aquelas se cruzam em um ponto, tá bom? Bom, curvas planas abertas ou fechadas, que são formadas por segmentos consecutivos e não colineares, são linhas poligonais, tá? E não colineares são linhas poligonais. As linhas poligonais fechadas simples são chamadas de polígonos, certo? Então, nós vamos estudar aqui os polígonos. Bom, nós vamos ter polígonos, nós vamos ter aqui, ó, convexo e não convexo. Então, ó, cada uma parte do segmento fica fora do polígono. Então, ó, aqui no caso ele vai ser convexo. Quando ele é convexo? Quando a gente faz dois pontos e liga esse segmento e ele fica todinho contido dentro da figura. Quando que ele é não convexo ou côncavo? Quando a gente faz esses dois pontos e uma parte fica fora aqui, certo? Então, ó, o polígono ele pode ser convexo ou não convexo, certo? Tudo bem? Convexo, o segmento vai ficar contido dentro da figura. E o não convexo, ou côncavo, ele vai ficar um pedacinho fora da figura, tá? Definição de polígono. Um polígono é uma curva plana, fechada, simples, formada por segmentos consecutivos, ou seja, um após o outro, não colineares. Esses segmentos são os lados do polígono. Então, de acordo com o número de lados, ele vai receber um nome, tá bom? Triângulo, quadrilátero, pentágono, nós vamos estudar essa parte, nós já estudamos, nós vamos relembrar, tá? Ao organizar as informações em um organograma, temos, o que é o organograma, pessoal? É uma representação que obedece a uma estrutura hierárquica, ou seja, nós vamos colocar de forma, num esquema para a gente visualizar melhor, bem organizado. Então, ó, nós temos os polígonos e os não polígonos. Bom, os polígonos, qual é a definição? Figuras fechadas, formadas por segmentos que não se cruzam. Como pode ser os polígonos? Convexo ou não convexo. Dentro do convexo, como eles podem ser? Regulares e não regulares, certo? Agora, e os não convexo ou côncavo? É aquele que a gente liga dois pontinhos e uma partezinha fica fora da figura, tá bom? Fica na parte externa. Bom, e os não polígonos? Como são? Figuras abertas ou fechadas que se cruzam ou ainda corpos redondos. Então, ó, figuras abertas, fechadas, mas que se cruzam
e corpos redondos. Esses não são polígonos. Então ficou uma forma organizada que a gente olha e consegue ver de uma forma geral o que é polígono, não polígono, como eles são, tá bom? Bom, então nós vimos que de acordo com o número de lados, ele vai receber um nome, certo? Então olha só. Se o polígono tiver 3 lados, ele é um triângulo, chamado de triângulo. 4 lados quadriláteros, 5 lados pentágonos, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, até ter 20 lados aqui icoságono, certo? Então, ó, aqui a gente pode relembrar, ó, é 17 heptadecágono, tá? E assim todos os outros, tá? Dá uma estudadinha nesses nomes aí, vamos estudar pra gente, né, saber aí, até o 20 pelo menos, o nome que recebe de acordo com o número de lados polígonos, né? Tudo bem? Bom, triângulos são polígonos que têm 3 lados. Bom, nós já sabemos os triângulos, como eles são. Nós vamos estudar a classificação deles agora. Bom, então, eles podem ser classificados de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos. Como podem ser os lados do triângulo? Ele pode ter os 3 lados iguais, ele pode ter os 3 lados diferentes e 2 lados iguais. Então, ó, se ele tiver os 3 lados iguais, por exemplo, aqui medir 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros, ele vai receber o nome de triângulo equilátero. Quem são os triângulos equiláteros? São os que possuem lados de mesmo comprimento, lados iguais. O que quer dizer equilátero? Ó, equi, igual, láteros, lado, então lados iguais, tá bom? Triângulos isósceles são os triângulos que possuem 2 lados de mesma medida, 2 lados iguais. Então, por exemplo, ó, se aqui tiver 4 centímetros, aqui também, e esse terceiro lado será diferente. E o triângulo de 3 lados diferentes, que recebe o nome de escaleno. Por exemplo, aqui é 3, 2 e 1, certo? Então, não, aí, por exemplo, 3, 4 e 5, tá bom? 3 lados diferentes, de medidas diferentes. Então, ó, possui os 3 lados de mesmo comprimento, tá? Então, nós temos 3 tipos de triângulo. Triângulo equilátero, 3 lados iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. Triângulos escaleno, 3 lados diferentes. Agora, em relação à classificação dos triângulos, em relação aos seus ângulos. Lembra que nós vimos que os ângulos podem ser agudo, quando são menores que 90, reto, quando eles têm ângulo de 90 graus, e obtuso, quando ele é maior que 90? Os triângulos também serão assim, ó. Se ele tiver um ângulo de 90 graus, ele receberá o nome de triângulo retângulo, vem de reto. Se ele tiver todos os ângulos menores que 90, ele vai receber o nome de acutângulo. Lembra que era agudo? Então, acutângulo. E se ele tiver um triângulo, um ângulo maior que 90, obtuso, certo? Então, em relação aos ângulos, ele pode ser triângulo retângulo, quando tiver um ângulo de 90 graus. Triângulo acutângulo, quando ele tiver todos os ângulos menores que 90 graus. E obtusângulo, triângulo obtusângulo, se ele possui um ângulo maior que 90 graus, tá? Os quadriláteros, como que eles podem ser classificados? Bom, a gente já sabe que um quadrilátero, então nós vamos estudar agora os quadriláteros. Ele também tem as suas classificações, tá? Os quadriláteros são polígonos que têm quantos lados? Quadriláteros, 4 lados, tudo bem? Bom, então nós temos aqui o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos correspondentes às suas bases, uma maior e a outra menor. Então aqui, ó, a característica do trapézio é que eles possuem um par de lados paralelos aqui, ó. Esse é paralelo a esse. E esses lados paralelos são chamados de base. O trapézio, ele pode ser isósceles, retângulo ou escaleno. Bom, quando que ele vai ser isósceles? Quando ele tiver Quando que ele vai ser isósceles? Esses lados aqui, ele é chamado de lado transversais. Quando esses 2 lados forem iguais, ó, os lados transversais, ele vai ser chamado de trapézio isósceles, tá bom? Quando que o trapézio vai ser retângulo? Quando ele tiver ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, ele vai ser um trapézio retângulo. Quando que ele vai ser escaleno? Escaleno lá no triângulo, eram os 3 lados diferentes. Aqui também, ó. Esses lados transversais aqui, que são esses daqui, ó.
nos não paralelos, são diferentes, tudo bem? Bom, os paralelogramos. Como são os paralelogramos? Ó, os paralelogramos, eles possuem dois pares de lados paralelos, ó. Esse é paralelo com esse é paralelo com esse. Tem as suas diagonais. O que é diagonal? A gente liga de 3 em 3 pontos, ó. Começa aqui, 1, 2, 3, uma diagonal. Aqui outra diagonal, certo? Então, ó, paralelogramo é um quadrilátero, porque tem 4 lados, que possui os lados opostos paralelos, né? Que eu disse, esse paralelo com esse paralelo com esse. Os lados e os ângulos opostos são congruentes. Então, ó, esse ângulo aqui é oposto a esse e é igual. Tá vendo que tem 2 arquinhos aqui para dizer que é igual a esse. E este é igual a este aqui, certo? Vão ter as mesmas medidas. E as diagonais se cruzam exatamente aqui no meio. E elas têm medidas diferentes, tá? Entre os paralelogramos, temos quem? Os quadrados, os retângulos e os losangos, tá? Tudo bem? Então, nós já conhecemos, né? O losango, essa figura a gente já conhece, é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes e as diagonais perpendiculares. Por que o losango se parece tanto com o quadrado? Porque ele tem os lados iguais, certo? Mas as diagonais dele são diferentes, mas elas são perpendiculares entre si. O que quer dizer perpendicular? Forma 90 graus entre elas aqui, ó, o quadradinho, tá? O retângulo, a gente também já conhece, né? É um paralelogramo que apresenta os 4 lados, 4 ângulos retos. Então, ó, ele possui os lados opostos iguais, ó, esse lado é igual a esse lado aqui é igual a esse. E os 4 ângulos internos aqui é reto, ou seja, igual a 90 graus. E o quadrado, né, também é um paralelogramo, ele possui os 4 ângulos retos e os 4 lados iguais, ou seja, congruentes. Vimos que congruentes em geometria é igual, lembra? Tudo bem? Então, ó, congruente significa iguais. Então, ele possui os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos congruentes também, ou seja, reto, ou seja, iguais. Bom, organizando um organograma com as informações dos quadriláteros, nós temos, ó, os quadriláteros podem ser trapézios e não trapézios. Dentro do trapézio, qual a característica? Tem um par de lados opostos paralelos. Como eles podem ser? Trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. E temos ainda o paralelogramo, dentro do que são, qual a característica dele? Possui lados opostos paralelos. Como eles podem ser? O paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. E não trapézios, quais são? Não tem lados paralelos, ó, eles são, tá vendo? Ó, esse lado aqui, a gente fala, gente, é que ele não colocou. Os não trapézios a gente chama de trapezoides, ou o que não possui lados paralelos, ou genéricos. Então aqui, ó, esse lado não é paralelo a esse, nem esse a esse. Esse também não tem nenhum lado paralelo, tá? Então a gente fala que eles são não trapézios, ou a gente usa a notação de trapezoides ou genéricos, tá bom? Bom, demonstre seus conhecimentos. Que figura geométrica você consegue identificar no quadro de Pablo Picasso? Bom, o que a gente consegue aqui, pessoal? Triângulos, né? Pensa aí um pouquinho, vê o que vocês conseguem. Então, conseguiram, ó, triângulos, quadrados, o que mais? Trapézios, né? Aí vocês colocam o que vocês encontraram, tá bom? Então, olha só. Agora aqui, ó. Coloque verdadeiro para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Certo? Então, vamos lá, ó. Então vamos lá. Vamos analisar. Todo quadrado é um paralelogramo? Vimos que sim, né? Verdade. B. Todo paralelogramo é um trapézio? O que nós vimos? Todo paralelogramo é um trapézio? Vimos que é verdade. C. O quadrado é um retângulo de lados de mesma medida? Sim, né? Vimos que sim. O quadrado ele é um retângulo.
de lados de mesma medida. D. Polígono é toda figura fechada? É falso, né? Porque se ele tiver com pontinho, né? Ela pode ser fechada com pontinho. Falsa. E E. Todo losango é um quadrado? Falso também, tá? Todo quadrado é um losango, mas todo losango é um quadrado é falso. 3. Associa a coluna. Trapézio e retângulo. Trapézio e retângulo possui dois ângulos retos. A B vem aqui, ó. Trapézio isósceles. Possui isósceles, ó. Não possui lados congruentes. É escaleno, né? Aqui possui os lados opostos não paralelos congruentes. É o isósceles. Então ficou aqui, ó. B, trapézio isósceles. Aqui possui ângulos retos. É a trapézio retângulo. Não possui lados congruentes, ou seja, são diferentes. Trapézios escaleno, que é a C. Então ficou aqui, ó. B, A, C. Tá bom? Quarta questão. O contorno do mapa do Brasil nos indica. Vamos pensar. A. Uma curva plana aberta simples. Ela é aberta, pessoal? Então, ó, o contorno do mapa do Brasil. Não é aberto, né? B. Uma curva plana aberta não simples. Ela não é aberta. C. É uma curva plana fechada simples. Sim, né? Ela faz aquele desenho aqui, né? Então, é a C. Uma curva plana fechada simples. Tá bom? Agora, a quinta questão. Classifique os triângulos abaixo quanto à medida de seus lados e quanto à medida dos seus ângulos, ó. Tem os três lados iguais aqui, ó. Os tracinhos significa três lados iguais. Então, é um triângulo, três lados iguais, acutângulo. E tem os três ângulos, tem os três lados iguais, é equilátero. Tem os três ângulos menores que 90 graus, acutângulo. Então, esse triângulo é um triângulo equilátero, porque tem os três lados iguais. E acutângulo, porque tem todos os ângulos menores que 90. Certo? B. Já vimos o quadradinho, sabemos que ele é um triângulo retângulo, muito bem. E se aqui os dois lados são iguais, ele é um triângulo isósceles, tá bom? Certo? C. Ó, os três lados diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. Um ângulo maior que 90 graus, obtusângulo. Então, ele é um triângulo escaleno, que é três lados diferentes, e obtusângulo, porque tem um ângulo maior que 90. D. Três ângulos menores que 90 é acutângulo. E dois lados iguais, triângulo isósceles. Certo? Agora, aqui, ó. Analise os conjuntos dados abaixo e enuncie o que você interpreta. Olha só, tem o retângulo, o losango e o quadrado tá no meio aqui, ó. Então, nós vamos interpretar assim, ó. Todo quadrado é um losango e também todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado e nem todo losango é um quadrado. Certo? Tudo bem, pessoal? Eu vou colocar um anexo com a resposta, né, dessa demonstra os conhecimentos. E vocês podem estar fazendo também a tarefa, né, de número, deixa eu ver aqui, 14. Tudo bem, pessoal? E depois eu vou pedir a revisão, mas aí tem muita tarefinha ainda. Depois eu peço a revisão. Deixa eu corrigir um pouco de coisa semana que vem. E aí eu peço a revisão, tá bom? Quem quiser ir adiantando, tá? Mas eu vou pedir a semana que vem. Beijos no coração, tá? Que Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Bye, bye, ó. Beijo no coração. Saudades de vocês. Beijos, tchau.